É como se a mulher no Brasil fosse um objeto, uma coisa, um corpo, apenas que os homens tinham que dizer como, quando e onde usar, entende? Por essa razão, quando o tema é sobre o nosso corpo, a lei sempre vai ser para nos prejudicar, porque o Brasil odeia as mulheres. As leis sempre foram criadas no Brasil para ajudar os homens e oprimir as mulheres. Por mais duras e difíceis que sejam essas afirmações, com as últimas notícias que giram em torno da mulher, seja sobre a interrupção de uma gravidez, a tentativa de impedir um aborto legal ou atos de violência sofrido por mulheres, é fácil concordar. Essa que você ouviu aí é a advogada Fayda Bello. Ela é especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios, e é a nossa convidada dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Enquanto os Estados Unidos vivem um retrocesso nas leis que regulamentam a interrupção da gravidez, países da América Latina passam pela chamada Onda Verde, que descriminaliza o aborto. E o Brasil, onde é que fica nessa? Para a advogada Fayda Bello, num lugar bem ruim. Ela defende que o país é muito violento com as mulheres, que as leis aqui são feitas apenas em prol do bem-estar dos homens e que sem representatividade no legislativo nada vai mudar. Mas ainda assim reconhece que o aborto não é uma bandeira que os candidatos querem levantar e entende o grande nó que é essa situação. O único jeito da coisa andar é a pressão popular, ela diz. Mas isso, com a sociedade cada vez mais conservadora, também é um desafio. Ela fala tudo isso aqui nesse episódio do podcast da semana. Ouve aí meu papo com ela. A gente está vendo uma onda conservadora muito forte nos Estados Unidos, que acabou por derrubar a lei que descriminalizava o aborto. Já aqui na América Latina, não no Brasil, mas em outros países, existe a onda verde pela descriminalização. Onde é que o Brasil deve se inserir nesses dois cenários? A gente está mais alinhado a que lado? É muito triste ter que relatar isso, mas o Brasil está mais alinhado ao lado de punir o aborto. Nós precisamos relembrar que o Brasil foi um país colonizado. Ou seja, veio para cá um modelo pronto, que era hétero-cristão. Então, veja que as leis, o modo como o Brasil foi moldado, teve uma influência muito grande da religião cristã. E isso faz com que até hoje este tema relativo ao aborto seja impossível de se pôr aí na mesa. Então eu entendo que se nós formos aguardar o Congresso, o Brasil ainda vai estar muitos anos-luz à frente sem tocar nisso. É sempre uma lei com uma vírgula que na realidade impede que ela ajude realmente as mulheres. É sempre uma lei que pode ser feita análise sob uma ótica que não vai ajudar, vai prejudicar a mulher. Então, quando a gente fala de aborto, pode não. Impossível falar sobre esse tema no Brasil que nós temos hoje, com os políticos que nós temos hoje eleitos. Este ano é eleição, né? Vamos ver. Fayda, você acha que tem um problema de discurso quando a gente fala da legalização do aborto, liberação do aborto? Será que a gente deveria falar descriminalização? Porque, em tese, ninguém quer fazer um aborto, né? A não ser que você precise. Existiria um jeito melhor de falar sobre isso para a sociedade entender melhor? Ou você acha que a questão não está no discurso? Eu acho que também está. Por quê? Quando eu falo assim que o aborto agora pode, é legal, eu trago uma massa pró-vida que eles dizem, né?
que diz, olha, agora a lei deixa que matem os bebês, né? Porque eles nem ligam a ideia de que é um embrião ou um feto. Então, eu acho que nós temos sim que falar sobre a descriminalização. Por quê? Quem responde hoje à ação, quem vira réu em processo, são as mulheres pobres, que são pegas. Porque as mulheres ricas realizam isso de uma forma normal e sem que ninguém saiba disso. A gente precisa realizar uma análise da lei sob a ótica de quem ela alcança. E no caso do crime de aborto, ela só alcança as mulheres pobres. Como é que a lei hoje pode nos ajudar ou nos respaldar? Você falou nas vírgulas, né? Existem vírgulas que sejam positivas hoje em dia ou elas estão todas caindo? No que diz respeito ao crime de aborto, ainda pode-se realizar quando essa gravidez for oriunda de um estupro. Quando houver risco à vida da mãe, como já houve inclusive comigo. Eu quis um bebê, engravidei, só que o embrião ficou em um lugar que ou era eu ou ele. O médico falou, não, é você, Faida. E eu tive que ir até o hospital, abrir a barriga e realizar um aborto. Então, assim, quando for estes casos, a lei diz que pode, sim. Agora, fora isso, não pode, é crime, vai a júri, inclusive. Aí na sua prática de advogada, o caso do aborto, né, os casos de aborto, são casos que você cuida muito comumente? Existem brechas legais em que é possível fazer legalmente, ou só nesses casos de violência mesmo, ou quando há o risco para a vida da mulher? São as duas únicas possibilidades. Sim, são. Por quê? Se eu realizo um aborto porque eu quero e eu sou pega, eu vou virar réu numa ação criminal e ir a plenário do júri, porque hoje o aborto no Brasil é considerado um crime contra a vida. Logo, ele vai a júri, inclusive, né? Então, se eu realizo o aborto ou se eu deixo que realizem em mim, eu respondo a essa ação criminal da mesma forma, a não ser que o meu cônjuge, o crush, o amante, me obrigue a realizar o aborto. Aí eu não respondo. Aí ele responde, ela não. Pensando no caso da menina de Santa Catarina, que foi tão forte aqui no Brasil, será que ainda vão nos restar opções legais, saídas legais para realizar um aborto num caso como esse? Ou você acha que mesmo em casos em que a mulher grávida é uma vítima de uma violência sexual, como foi o caso dela, vai haver agora esse tipo de tentativa de convencimento de que não se realize? Você acha que isso abre um precedente, esse caso? E este não é um caso isolado. Que anote-se isso aqui na ata do podcast. Não é. É muito triste ter que relatar que não é isolado. Porque olhe bem aqui comigo. Se a lei diz, Isabelle, você foi vítima de um estupro, engravidou. Você tem o direito a realizar o aborto, ainda que você não realize um BO. Tá? Você só tem que ir até o hospital, relatar que foi vítima de um estupro, você vai ter que rubricar um termo dizendo que é verdade e ok. Então hoje a lei fala isso. Quando eu vejo que crianças vítimas de estupro são obstadas de realizar o que a lei diz que pode, eu volto aqui ao que eu disse outrora, o quão entranhado é a religião sob o que dizem as leis. Porque você veja que ali, naquele caso em si, a mãe não tinha nem que ir ingressar com uma ação com o judiciário. Ela tinha um direito legal, sabe, a realizar. E no momento que ela ingressa com essa ação, o judiciário tinha apenas que enviar um ofício ao hospital.
não tinha que realizar audiência, não tinha que enviar a menor a um abrigo, não tinha que realizar toda essa violência que fez a vítima ser vítima de novo num ambiente que ela tinha que ter um abraço, um agasalho, da forma como foi realizado. Então aquilo foi totalmente contrário ao que manda a lei. E é muito triste ver também que a vida de uma criança, igual houve aqui, eu acho que há um ano atrás, que também deu uma grande mídia, ser imposta como homicidas. Ou mais ainda, Isabelle, nem serem vistas, porque a gente fala de um corpo que não tem um útero pronto, que não tem toda a área interna pronta, que pode dar um eclâmpsia ou qualquer uma outra coisa e morrer ali na mesa do parto. E essa vida aí, que já está viva há 11 anos, não importa? Então é triste demais ver que nós temos a lei, mas que não raras vezes ela não é aplicada como precisa ser. Agora, por que isso aconteceu, né? Se esse não deve ser o caminho comum de uma vítima dessa, de 11 anos, ir para uma audiência e passar por isso tudo, por que aconteceu isso nesse caso? Repito, novamente, pelo reggae do conservadorismo. Pela ideia de que um feto é uma vida que não pode morrer, mas reitero aqui, não estou aqui entrando em um recorte sobre se é ou não uma vida o feto. O meu recorte é, e essa vida de 11 anos? A gente vai colocar essa vida em risco? A gente vai correr risco que ela morra, sendo que ela já foi vítima de um crime brutal? Esse é o ponto. Então, assim, essa ideia que eles vendem de que são pró-vida, de que os direitos humanos, na verdade, são para isso, na verdade, são para uma parte, né? Porque a parte dessa vítima, ninguém olha. Ela fica como se ela fosse uma criminosa, uma homicida, o que é um verdadeiro absurdo. O Fayden, no caso da juíza, quem fiscaliza esses juristas? A gente viu que ela foi realocada, mudou de cargo, não se estudou punição? Existe alguém que fica de olho nisso? Você sabe qual é a pena para um juiz que pratica crime? Aposentadoria compulsória. Essa é a pena que um juiz recebe. Ou seja, ele vai ser removido de ser juiz, mas vai ficar com o dinheirinho dele todo mês entrando ad eterno para sempre do mesmo jeito. Entretanto, a gente precisa lembrar que desde 2019 foi criada a Lei 13.869, que trata de crimes de abuso de autoridade. Ela diz que quando um agente público ele faz com que a vítima de crimes violentos reviva e seja revitimizada, ele pratica crime. Um crime chamado violência institucional. E ele pode receber até uma pena de prisão de 1 ano. Ou seja, quando esse agente público realiza atos invasivos, atos que fazem com que essa vítima reviva toda a dor que ela já sofreu com o crime, ele também pratica crime. Então, o que eu espero é que o CNJ tenha instaurado inquérito para que então se apure a prática deste crime, porque aquela audiência foi um ato horroroso, totalmente contrário ao que manda a lei. Cabe a ele abrir este inquérito para então apurar se houve ou não prática ali de um crime pela juíza. Você acha que essa história, esse caso, como você falou, não é um caso isolado, existem vários outros. Ele teve bastante repercussão. Você acha que esse fato pode intimidar médicos a cumprirem a lei em outros casos? Na verdade, eu acho que é o oposto. Por quê?
Esse médico que não realiza o que manda a lei, se ele for de um hospital público, ele pratica crime, prevaricação. Quando eu não faço o ato que é de ofício do meu cargo, que a lei manda que eu faça, eu viro réu numa ação. Então, ele pode virar réu numa ação por prevaricação. Então, assim, eu digo sempre o quê? É preciso que a gente informe a esses médicos deste risco. Não cumprir a lei pode fazer com que a lei seja cumprida contra você. E você pode virar réu numa ação criminal. Agora, saindo do específico e indo para o aborto de uma maneira geral, o que você acha que a parte da sociedade que concorda com a descriminalização do aborto pode fazer em prol dessa militantes, ativistas e mesmo o cidadão comum que não é tão ativo nas campanhas? O que se pode fazer para se conseguir a descriminalização aqui, para a gente entrar na onda verde? O que a gente pode fazer eu não sei se vocês sabem, o povo, a população, tem o direito de criar um projeto de lei e ele passa a ser obrigado a entrar em pauta quando alcança um número de adeptos, de pessoas que assinam a proposta. Então se juntar, se organizar para que esse projeto tenha a obrigação de ir para a mesa da Câmara e então a gente possa ali ter um resultado que ajude as mulheres. Por que isso não foi feito até hoje? Pois o problema, eu falo muito que o like é muito relevante, a hashtag é muito legal, mas ela não muda a realidade às vezes. Claro que a reunião de vozes online tem feito muita coisa, né? Nós vimos nos últimos dias o quanto que casos que poderiam não ser resolvidos foram resolvidos porque nós, a imprensa, a gente reclamou. Mas, repito, precisa que alguém faça. Então, alguém que seja pró-aborto, alguém que seja contra a lei que está hoje aí, vigente, faça a proposta, colha a rúbrica de adeptos para que, então, ela possa, quem sabe, virar lei. Sendo um assunto da sociedade civil, não estaria no caso, como foi, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo gênero? Não é uma coisa que tipo o STF volta e decide? Ele pode, desde que ele seja o provocado. Porque assim, vamos lá, muita gente vende o Supremo de uma forma errada, tá? Fala assim, o ministro acorda hoje e muda. Não, o judiciário trabalha quando ele é provocado. Ou seja, alguém ingressou com uma ação, recorreu da ação, recorreu de novo, tinha uma matéria que guarda a relação com a nossa lei máxima, que é a nossa Constituição, e aí, então, o Supremo, que guarda ela, fala sobre o tema. Então, assim, se for até o Supremo um recurso que trate sobre o tema, ele pode, sim, falar sobre isso. E aí erga omnes, como a gente fala, contra todos. Todos têm que aplicar. Mas, repito, não é o caminho correto. Nós precisamos fazer com quem está lá para criar leis, criem leis. O judiciário julga leis e casos. Ele não cria leis. Então, isso é muito arriscado, mas já adianto aqui que ainda que vá para o Supremo, o tema dificilmente ele vai falar. Isso é tão verdade que eu vou te dar um outro exemplo. Descriminalização da maconha. Tá lá. Anos. Aí vota por favor, vista. E é uma vista eterna que não acaba nunca. Porque eles não querem votar. Né? Um tema complicado, né? Então, quando a gente fala sobre temas complicados para a ala cristã, dificilmente vota, sabe? É muito triste isso. Por isso que eu digo, tem que ser lei. Mas, para isso, a gente tem que eleger gente que entenda
a gravidade dos resultados que essa omissão traz aqui pra gente. O Fayda, a gente está mais conservador? Você acha que a gente já esteve mais próximos da descriminalização do aborto em outros governos? Ou você acha que não? É meio uma história contínua? Eu falo sempre quando me indagam sobre Fayda, você não acha que o racismo aumentou, os crimes contra as mulheres aumentaram? Aumentaram sim, claro. Mas é porque esse povo estava encolhido, quietinho, sem um apoio para realizar os atos. E agora eles têm. Então, agora é muito triste ver que parece que é normal você ser um misógino, um homofóbico, um racista. As minorias vêm sofrendo muito, porque parece que agora tudo pode sob o reggae da liberdade de expressão. Tudo é liberdade de expressão. Só que eu repito, liberdade de expressão não é passaporte para realizar crime. Porque se de um lado a nossa Constituição diz que eu tenho a liberdade de expressão, no mesmo lado essa mesma lei cria o quê? O Código Penal, que bota o limite ao que eu me expresso. O que você vislumbra no futuro para essa situação? Você vê algum caminho para descriminalização? Sendo muito franca, eu acho que a gente ainda vai amargar muitos anos luz à frente, falando sobre o mesmo tema. A não ser que a gente tenha um congresso em um número grande que entenda que isso é relevante. Aí pode ser que a gente avance. Só que eu, Fayda Bello, não acredito nisso. Eu acho que nós ainda vamos falar sobre isso muito tempo. A não ser que a população se reúna, faça um projeto e então faça com que ele pressione a mesa para incluir em pauta e vire lei. Mas ainda assim a gente precisa que eles votem, né? E pode ser que reprove. É muito triste, mas eu acho que a gente não avança nisso. E é uma pauta que os candidatos não querem nem tocar também, né? Porque ela é tão polêmica que eles fogem, na verdade. E inclusive as mulheres, tá? Porque você vê que agora estamos em época de ser pré, né? Sou pré a deputado, pré a presidente. E as pré também não falam não, tá? Por quê? É um tema perigoso. Porque a grande massa que mora no Brasil é contra. Então, se é contra, eu não falo algo que me arranca voto. Entende? Porque é sempre sobre o voto, nunca é sobre a relevância que é a pauta. Historicamente, as leis no Brasil nunca olharam muito para as mulheres, né? Você acha que isso pode mudar? E eu falo muito que para a gente compreender o presente, a gente precisa dar uma volta lá atrás. O Brasil sempre foi um país que sempre odiou as mulheres. E muita gente arregala o olho para mim e fala assim, que isso? Eu provo isso tranquilamente. Por quê, Isabelle? Desde sempre, desde quando o Brasil é império, o Brasil criou leis, ou seja, foi com aval do Estado, criou leis para oprimir e violentar os nossos corpos. Você veja que no primeiro Código Criminal do Império, você sabe qual era a pena para um homem que abusava de mim? Um estupro? Botar uma aliança no meu dedo. Olhe que absurdo! Eu fui abusada, violentada e eu fui penalizada a conviver pelo resto da minha vida com quem me violentou. Você foi vítima de um crime e você recebeu a pena. Entende isso? E aí eu falo muito isso sempre. Por quê? O cônjuge. Se o meu cônjuge me violenta, os juízes antes, agora, eles estão mais razoáveis. Falava, não, mas é obrigação sua realizar o ato. Como esposa, você é obrigada
Como assim? É como se a mulher no Brasil fosse um objeto, uma coisa, um corpo, apenas que os homens tinham que dizer como, quando e onde usar, entende? Por essa razão, quando o tema é sobre o nosso corpo, a lei sempre vai ser para nos prejudicar, porque o Brasil odeia as mulheres. As leis sempre foram criadas no Brasil para ajudar os homens e oprimir as mulheres. Toda vez que eu falo nisso, eu gosto de dar este exemplo, a Maria da Penha. Todo mundo conhece essa lei que é maravilhosa e que é exemplo para o mundo todo. E o povo fica muito orgulhoso, Isabelle, porque fala assim, nossa, não, o Brasil ama as mulheres. Olha essa lei maravilhosa. Mas o que ninguém sabe, ou pelo menos quase ninguém sabe, que o Brasil não criou essa lei porque ele ama as mulheres. Ele foi punido. E entre as penas estava criar uma lei que protegesse as mulheres num ambiente doméstico. Ou seja, ele foi punido por uma omissão contra as mulheres. E por isso eu reitero, infelizmente, nós temos leis que protegem homens e que punem as mulheres. E a gente precisa avançar, a gente precisa ter pessoas comprometidas em criar leis que realmente ajudem as mulheres. Faida, a gente não pode decidir sobre o nosso corpo. Isso é uma maneira de nos objetificar também? Uma maneira não sexual de objetificação? Totalmente. Por quê? Porque você não escolhe. E aí, muita gente fala assim, porque não é sobre o seu corpo, é sobre uma vida. Não é isso, sempre foi sobre o nosso corpo. Eu, vítima de um estupro, o cara que me estuprou, que escolhia qual era a pena. Ou seja, eu, vítima, ainda era vítima de novo. E mais, só podia ser vítima se eu fosse honesta. Até 2005, este termo estava lá no Código Penal. 2005 é agora. E quem não era a mulher honesta? Aquela que não falava amém ao homem. Aquela que não andava como a sociedade quer, ou seja, a bela recatada e do lar que não reclama. A mulher que tinha emprego, a mulher que era ousada, essa mulher podia abusar, podia pegar e bater, que não dava nada, até 2005. É ontem, entende isso? Como a gente está, assim, muito em atraso? Por isso que eu reitero, Isabelle, eu ainda acho que a gente vai amargar muitos anos-luz à frente sobre este tema. Tem algum modelo que você acha que é um modelo para a gente olhar? Assim, um modelo de país, né? Que trata melhor as mulheres? Olha, eu sendo muito honesta, dificilmente você vai achar um lugar onde a mulher seja prioridade na história, né? Na história. O que a gente vê é que em alguns lugares existem algumas leis que protegem mais ou menos. A gente hoje tem, mas repito, foi fruto de uma obrigação. E não porque o Brasil ama as mulheres. Da mesma forma, nos outros cantos aí, existe uma lei muito boa e várias outras muito ruins. Ser mulher, Isabelle, é um ato de resistência e é muito difícil. Assim, eu falo muito sempre que a gente vive dias muito tristes e duros. Parece que os direitos que a gente lutou tanto, que outras mulheres morreram para que a gente hoje obtivesse, estão indo cada dia ralo abaixo, mas a gente não pode recuar. A gente tem que seguir em frente, sempre ir redizer. Nós, as mulheres, nós não somos uma coisa, um objeto. Nós somos indivíduos. A gente tem direito sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Então, é ir pra frente e lutar sempre. Não desistir. Isso aí, brigadíssima. Foi um prazer.
Se você quer saber mais sobre o tema da descriminalização do aborto, eu te convido a visitar o site da Gama, que tem uma edição completa sobre o assunto. A gente tem uma entrevista com a historiadora Flávia Biroli, professora do Instituto de Ciência Política da UNB, a Universidade de Brasília, que é organizadora do livro Aborto e Democracia. Ela fala sobre as relações entre política, desigualdade de gênero e direitos das mulheres na sociedade atual. Tem ainda uma turma de líderes religiosas que, contra os estereótipos, compartilham suas opiniões a favor do direito ao aborto, e uma reportagem que mostra ações da sociedade civil que lutam pela vida das mulheres que enfrentam a realidade do aborto no Brasil e no mundo. Tem ainda o nosso bloco de notas com dicas de toda a equipe Gama. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios, tem muita entrevista boa. A gente já conversou com a especialista em finanças pessoais Bia Santos sobre como a educação financeira melhora a vida, com o apresentador de TV Pedro Andrade sobre como as viagens ficam mais legais quando a gente olha para as pessoas, e com o psicanalista Lucas Bulamar sobre a euforia desses nossos tempos. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!